A verdade sobre os Mormons. Uh. Hoje nós vamos analisar o vídeo do professor Daniel Gontijo, que entrevistou a Vânia Moore sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E veja, o título do vídeo já diz A Verdade sobre os Mormons. A verdade. Ele não está nem considerando que pode ser o ponto de vista de uma pessoa, um ponto de vista de um ex-membro. Não, é a verdade. Então vamos ouvir a verdade. Vem comigo. Fala um pouquinho assim pra gente da doutrina, alguns aspectos ritualísticos, práticos, o que tem em comum, o que tem diferente pra gente, por favor. Então, a princípio, quando você conhece a Igreja Mórmon, ela tem a aparência de uma igreja cristã. Igreja Mormon. Tá bom. Quer chamar de Igreja Mormon? Devia saber que não é esse o nome, mas tudo bem. Apelido carinhoso, né? Vamos lá. Só que se você conhecer as raízes dela, a maneira como os profetas, né, porque os presidentes da igreja são chamados de profetas, a maneira como eles ensinavam e abordavam a doutrina não é necessariamente cristã, absolutamente. Eu sempre achei que fosse cristã, eu sempre vivi aquela doutrina como sendo cristã. Mas ela não é cristã no sentido de que, só para dar um exemplo, você tem que trabalhar muito, você tem que suar a camisa para merecer a recompensa maior lá no reino de Deus, tá? Então peraí. Então, ela não é cristã, porque você tem que suar a camisa para ser digno do reino de Deus. Então isso define uma igreja se ela é cristã, se você tem que suar a camisa? Uau! Será que os apóstolos suavam as roupas das túnicas, as roupas deles? Bom, vamos olhar a definição de cristianismo para ver se bate com o que a Tânia está dizendo. Então eu procurei aqui no Google mesmo. Cristianismo, religião da fé em Jesus Cristo, sua ética e promessa de redenção. Ué, a Igreja Mórmon promete redenção? Tem o fundamento em Jesus Cristo? Usa a Bíblia, né? Digamos assim, porque seguir pode ser relativo. Mas ela usa a Bíblia, ela segue Jesus Cristo, ela ensina os ensinamentos de Jesus Cristo? Sim. Então é uma igreja cristã. Mas, segundo a Tânia, só é uma igreja cristã se você não precisa suar a camisa. Ué, interessante. Vamos ouvir mais um pouquinho. Eu não me lembro como funciona na igreja católica. Eu fui católica até conhecer a igreja, eu era muito pequena, então assim, eu não tive acesso à doutrina católica. Mas eu sei que algumas igrejas evangélicas ensinam, por exemplo, que você é salvo pela graça, né? O mormonismo explica... Reconhecer seus pecados, reconhecer Jesus como Deus, Salvador, e que tá tudo bem, entre aspas, assim, né? Claro, simplificando que é coisa. Isso. Na igreja mórmon, assim, você tem que... Quando você comete algum pecado considerado grave diante da igreja, você passa, por exemplo, por um conselho disciplinar. Então, você é punido por aquele pecado, por exemplo, adultério, fornicação. Você pode sofrer desassociação, você pode sofrer excomunhão. Então a igreja não é cristã porque você é punido você é punido com uma desassociação, ou seja, que punição interessante essa, né? Você é convidado a se arrepender, convidado a corrigir o seu erro, você é retirado das suas responsabilidades dentro da igreja até você se recuperar, digamos, desse incidente na sua vida. Então por causa disso você não é mais cristão. Interessante essa lógica, hein? Tá esquisito, mas... Então, isso para mim, particularmente, não é cristianismo, porque onde é que está o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, do qual eles falam tanto, se eu tenho que pagar, sim, pelos meus pecados? Vamos lá. Vânia, falei Tânia, né? Vânia, vamos lá. Você não precisa pagar pelo seu sacrifício, você não pelo seu pecado, você não tem nem como pagar pelo seu pecado. Se você quebra uma lei
de um alto padrão, que seriam as leis divinas, não é você que paga por isso, isso é o básico, né? Eu achei que você ficou, eu disse, 35 anos na igreja, né? Eu achei que você soubesse que quem paga, na verdade, é o sangue de Cristo que faz a reparação pela justiça, né? Mas o que a mediação de Jesus Cristo requer é que você se arrependa, né? O arrependimento é necessário. Jesus Cristo sempre se dirigiu às pessoas que estavam arrependidas até ele e os perdoou plenamente. Falou, não vai, não peques mais. Ainda falou, não peques mais, né? Então o problema é o pecado, não é se você tem que pagar. Você não paga. Quem paga é o sangue de Cristo, né? E veja também que, lembra que na vida de Cristo ele passou por muitas pessoas que não se arrependeram, né? Por exemplo, os fariseus. E como que era o tratamento de Cristo em relação aos fariseus? Era também, vai, não peques mais, era, você vai pro céu, tá tudo certo, você não precisa fazer nada, não. Inclusive as prostitutas iriam entrar antes deles, né? Se tivesse uma espécie de escala. Então, não está tudo bem se você não se arrepende dos seus pecados. O arrependimento é necessário, isso é o evangelho cristão, né? Não adianta você só achar que não precisa fazer nada, que isso não é o que Jesus Cristo ensinou, certo? Mas vamos ver o próximo. Mas há toda uma disputa, né? Os espíritas aqui no Brasil se dizem cristãos, mas eles também não aceitam Jesus como Deus. Jesus seria um espírito evoluído que veio potencializar, catalisar a nossa evolução espiritual aqui. Mas interessante, olha, que detalhe interessante. Parece com as testemunhas de Jeová nesse aspecto, então. Vamos entrar um pouco, então, nesse aspecto da origem do mormonismo, mais especificamente. Então, dependendo da sua interpretação, anula a sua condição de ser cristão? É isso? Não, existem quantas religiões cristãs existem hoje? Milhares. Então, você não é definido como cristão se você interpreta de uma maneira diferente? Claro que não. Tem autores que vão dizer isso, que para a gente considerar uma religião cristã, Jesus Cristo tem que ser aceito como o próprio Deus encarnado, que caminhou entre nós lá na... Não, não, não. Não é isso, professor Daniel. Você está incorreto nisso. Para você ser cristão, você tem que aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Messias, o ungido, né? Essa é a religião cristã. Você não tem que aceitar que Jesus Cristo e o Pai Celestial e o Pai, né, que ele tanto falou do Pai, e o Espírito são a mesma pessoa, né? E existe uma confusão que as pessoas fazem, né? Algumas escrituras falam que Jesus Cristo falava muitas vezes que eu e o Pai somos um, e, e geralmente ele falava isso no momento em que tinha que colocar um pensamento como vigente. Por exemplo, em uma oportunidade ele disse que eu queria que vocês, né, como um grupo, fossem um, assim como eu e o Pai somos um. Então, será que ele queria que as pessoas se amalgamassem ali e virassem um ser de 30 braços? Não, né? Ele queria que as pessoas fossem as mesmas de propósito, de pensamento, de ação. E é o que ele fala quando ele diz que eu e o Pai somos um em propósito. Tanto que ele orou para o Pai várias vezes, em várias oportunidades. Ele estava orando para ele mesmo, então? Ou ele estava só fingindo que estava orando para as pessoas copiarem? Será que era isso? Ou ele estava realmente orando para um Pai que, que o estava observando? E, por exemplo, na crucificação, Jesus chamou pelo Pai. Pai, por que me abandonaste? Então, que sentido isso teria se ele fosse o próprio Pai, né? Então, a interpretação é essa, que nós temos, mas não quer dizer que nós condenamos as pessoas que têm outras interpretações, não é isso. Agora, dizer que o cristianismo é só... ele falou que foi só alguns autores, né, que consideram, mas isso não quer dizer que só se você considerar como o mesmo ser, então é cristão, senão não é. Isso está errado, né? Eu sei que algumas igrejas acreditam nisso, mas isso é uma interpretação. Nesse caso, para definir se é cristão ou não, se as pessoas seguem o ensinamento de Jesus Cristo, então são cristãos. Então, eu acho que vocês estão cometendo um erro nessa parte aí. Vamos para o próximo. Eles eram religiosos, apesar do pai deles ser um alcoólatra. Aqui ela está falando sobre
vai começar a falar sobre a história da igreja. Clássico, né? Eles eram religiosos. Então, assim, conforme ele foi crescendo, ele teve essa curiosidade, tá? Então, ele foi realmente a um bosque, quando ele tinha 14 anos de idade, ele foi a um bosque orar a Deus e perguntar a qual igreja ele deveria se filiar, afinal de contas, porque todas diziam ter a verdade. O que aconteceu naquele bosque, naquela manhã de primavera? Ele contou 8 versões diferentes, tá? Vem cá, Vânia, você sabe quantas versões existem da vida de Cristo? Quantos evangelhos? Você acha que são só os 4 da Bíblia, do Novo Testamento? Ou seriam dezenas de outros, né? Então, se existem 8 versões diferentes da visão, da primeira visão, qual o problema nisso? Vamos pegar o ponto em comum em todas, né? Então, isso é só em termos de relato, em termos de lógica, tá? Não estou nem discutindo se realmente temos que acreditar ou não nessa parte. Estou falando só em termos de lógica. Não tem nenhum problema de ter relatos em que há pontos de divergência, né? Por exemplo, na Bíblia você tem inúmeras divergências. Só na Bíblia, só no Novo Testamento, dos 4 evangelhos que temos, tem vários pontos de divergência, né? Inclusive também nos Atos dos Apóstolos também. Por exemplo, a conversão do apóstolo Paulo fala que ele, em uma determinada parte, ele fala que viu, teve a visão e as pessoas que estavam com ele ouviram. E na outra parte fala que as pessoas viram e ele ouviu. Então faz mais sentido até porque a mensagem era para ele, não para os outros. Mas são divergências. E aí? Então quer dizer que tá tudo... Então não foi assim nada disso, tá certo? Porque há divergências? Então não é por aí, né? Começou dizendo que teve um sentimento, que ele viu uma luz, depois que ele escutou algo. Essa versão, ela foi... Bom, para você colocar realmente importância nessa parte do que ele falou, dos detalhes, se ele imaginou, não sei o quê, é muito simples, porque você simplesmente não olha os frutos dele. Qual é o fruto que ele deixou? O livro de Mormon. O livro de Mormon é o fruto que Joseph Smith deixou. Então você pode pegar o livro, estuda o livro, analisa se você acha incoerência, se você acha que está escrito coisas ali que levam ao mal, coisas que levam ao bem. Aquele é o fruto, entendeu? Vamos olhar pela produção dele, né? Depois ela vai falar outros pontos da vida de Joseph, e é um julgamento bastante duro, né? Qual de nós não comete erros? Joseph era um homem como todos nós, né? Mesmo se qualquer um de vocês receber uma visita de um anjo ou de Deus falando com você, você acha que você não vai mais cometer erros? Com certeza vai. Então, é muito duro achar que uma pessoa, por ter tido uma experiência divina, tem que, a partir de então, ser perfeita, né? E com certo deboche na fala e tal. Complicado. Sim, mas eu acho importante colocar essa informação para os desavisados não ficarem assim, realmente, não, mas tá doido, de onde que ela tirou isso, né? Você lê muitos livros de historiadores, de estudiosos que consultaram diários, que tiveram acesso a registros a respeito da vida do fundador do mormonismo. Mormonismo. Professor Daniel, uma dica para você. Isso aí parece que é uma coisa assim, nossa, super secreta, que, nossa, só você tem que realmente fazer um pós-doutorado nisso aí para entender esses diários, ir lá em Salt Lake para olhar lá os registros históricos e tal. Professor Daniel, tudo isso está online, tudo isso está no site da igreja, inclusive. Então, a maioria das coisas que ela contou nessa entrevista, ela tirou provavelmente dos livros do Santos, acho que é uma trilogia, né? Chama Santos. E tem lá toda a história da igreja ali contada, os detalhes, e nada está sendo escondido, não tem nada assim nossa, isso é um grande segredo que ninguém pode saber. Não, tá tudo aberto lá do jeito que foi. Então, é importante tirar um pouco dessa visão aí, desse mito que está sendo colocado de que, nossa, não, ela sabe porque ela foi muito a fundo nisso e tal. E quando é uma coisa que com uma pesquisa no Google você consegue identificar, não é mesmo? Vamos pro próximo. Na verdade, o que ele usava para escrever o livro de Mormon era o seguinte: ele pegava por uma questão de superstição, por ele ser um caçador de tesouros, ele pegava aquela pedra, aquelas 2 pedras que ele usava, que ele chamava de... Você vê que não basta ela ridicularizar o método, ela ainda explica por que ele usou aquele método. Realmente a onisciência aqui tá alta. Pedras do vidente.
Ele colocava dentro de um chapéu, como um ritual mesmo. Ele colocava a cabeça dentro do chapéu para bloquear a entrada de luz. Ele ia citando as palavras do livro de Mormon, tá? Para um escrevente, que foi Emma Smith, a esposa dele, foi uma das escreventes. A Martin Harris também ajudou a escrever. Mas nunca ninguém viu placa. O escrevente oficial ali, né, que teve maior parte foi o Oliver Cowdery. Então, Emma e Martin pediu para fazer, então fez uma pequena parte e Emma foi mais no começo, né, antes dele conhecer Oliver. Então, bom, é engraçado que assim, ela ridiculariza o método, né, como eu falei antes. Que tal pensar, por exemplo, que as pessoas que escreviam ficavam assim assombradas com o fato de que um registro tão grande, né, comparado até ao livro do Senhor dos Anéis, em termos de tamanho, de complexidade, como que ele não fazia revisões, ele simplesmente pegava de onde parou, ok, parei nessa palavra, ia almoçar, ia dormir e tal, depois quando voltava na palavra seguinte e continuava. Isso são o que os diários contam, né? Então, isso não é interessante comentar, né? Não é uma coisa que gera curiosidade. E quanto aos caiasmos, e quanto a todos os paralelos linguísticos que existem com a cultura e com a linguagem do Oriente Médio, né? Todas as evidências, tanto arqueológicas quanto históricas mesmo do livro de Mormon, porque isso é totalmente ignorado, né? O que importa é o chapéu, né? Porque ele era caçador. Não, vamos olhar as evidências. Elas são esmagadoramente. Eu sempre nos vídeos em inglês eu sempre falo, o livro de Mormon ele é cientificamente comprovado, né? É só um cientista que chegar com um pensamento sem tendência, ele consegue ver que o método científico foi satisfeito, ou seja, é comprovado. Mas não é interessante falar isso. Além disso, temos as testemunhas, né? Ela comenta aqui na entrevista que as testemunhas, elas não sabiam se sentiram, se não sei o quê. Não. O depoimento das testemunhas é que elas pegaram as placas, manusearam, sentiram o peso das placas. Isso não é imaginação, né? A não ser que fosse uma droga muito forte para aquele tempo, né? E as pessoas sentiram, viram a placa, 11 pessoas, né? E outras 3 que viram junto com o Anjo Moroni, e elas morreram sem negar, né? Interessante que eles até chegaram a sair da igreja, alguns deles, e não negaram o que viram. Então, é mais fácil você acreditar nessas pessoas ou acreditar na Vânia que diz que as pessoas imaginaram. Com certeza ela está ouvindo de alguém. Mas vamos ver o próximo. De várias coisas que ele escreveu ali, com arqueologia, com registros de fato da história, enfim, existem explicações muito melhores a respeito da origem dos indígenas norte-americanos, né? Enfim, tem várias coisas que conflitam com esse livro de Mormon. Não conflita, sabe por quê? Porque os índios americanos não tem nada a ver com o livro de Mormon. O povo do livro de Mormon foi extinto. E quando o povo do livro de Mormon chegou, o grupo chegou no continente, já existiam outras pessoas aqui. Então já tinham outras pessoas que viviam, já existiam índios, existiam imigrações de várias outras origens. Então, em nenhum momento o livro de Mormon se propõe a dizer nós populamos o continente americano, né? Então, errou nessa, professor. Mas esse livro de Mormon, Vânia, ele é... Esse livro de Mormon, será que tem algum outro? O único livro sagrado para os mormons, ou eles também consideram a Bíblia como se fosse um complemento? Você tinha falado, né, que é como se fosse uma terceira revelação, não sei qual que é o termo correto, aí, uma continuidade. Como é Vamos lá. isso? Tá no livro de Mormon. Olha, eu vou te falar uma coisa. É como você falou, a Bíblia ela é um complemento só à doutrina mormon, tá? Nossa, a Bíblia é um complemento. Então vamos lá. Nós dividimos o nosso estudo em 4 anos, né? De 4 em 4 anos se repete o ciclo, tanto para os jovens quanto para os adultos. E desses 4 anos que nós estudamos, né? 2 desses anos são a Bíblia. São estudos da Bíblia. Velho Testamento e um para o Novo Testamento. E depois o terceiro é para o livro de Mormon e depois para a Doutrina e Convênios, que é um outro livro. Então, e Pérola de Grande Valor também, que é um pequeno livro que é junto com Doutrina e Convênios no estudo. Mas, então a metade desse tempo
é dedicado à Bíblia. Nossa, que complemento importante esse, hein? Já pensou você dedicar metade da sua vida, metade do seu dinheiro em alguma coisa que é só um complemento, que não é tão importante assim? Então, né, é uma coisa esquisita para se afirmar. Tá? Porque o que eles falam para você é o seguinte: a Bíblia, nós sabemos disso, a gente não pode contestar. Ela passou por várias alterações, porque diferentes traduções, diferentes versões. Então a Bíblia ela não é assim, ela tem várias versões. Tudo bem. Mas o livro de Mórmon não, ele diz que o livro de Mórmon é o livro mais correto da face da Terra. Porém, eles esquecem de te falar que desde que ele foi originalmente escrito, ele já passou por mais de 13.000 alterações doutrinárias. Ah, essa é a parte interessante. Que uma pena que ela não citou quais são, nenhuma, né? Quantas que ela falou aqui? Quantas mil aí? Não sei quantas que ela falou. Eles esquecem de te falar que desde que ele foi originalmente escrito, ele já passou por mais de 13.000 alterações. 3.000 alterações, nossa. Cite algumas pra gente conversar, né? Porque provavelmente ela vai copiar do site lá, né? Que eu não acho que foi ela que descobriu isso. Mas é interessante, eu tenho aqui um exemplar, que é uma cópia do livro de Mormon original, né? E até agora não tenho visto significativas mudanças doutrinárias, né? Doutrinárias ainda que ela falou. Então ela podia citar algum exemplo de doutrina que foi alterada, né? Mas, então, eu queria saber um pouco mais sobre essas diferenças doutrinárias que existem, que aí eu posso conferir aqui se realmente mudou, né? Porque o que eu sei que mudou foram palavras que eram usadas no passado e que hoje não estão em desuso. Fica difícil mais para uma leitura para uma criança, para um adolescente, uma pessoa que não tenha muita experiência com livros e vai ficar difícil para entender. Então, essa linguagem ela é atualizada. Agora, mudanças doutrinárias, quem sabe um dia ela conta algumas pra gente. Vamos para o próximo. História, como é que ele morreu? Foi uma coisa, ele foi preso? Teve alguma coisa assim? Não teve? Ele foi morto depois? Eu não sei se esse vídeo eu não consegui assistir, comecei e parei, mas conta um pouquinho aí dessa, como é que ele bateu as botas no final das contas. Nossa, realmente você morrer pela sua causa e ser preso e morrer, isso realmente é uma coisa. É pra gente dar risada, né? Porque, né? Opa, peraí. Aconteceu a mesma coisa com Jesus, né? Nossa. Os apóstolos também? Nossa. Acabou a graça, né? E quando ele chegou na janela, atiraram nele imediatamente. Então ele foi assassinado. Ele foi assassinado porque ele estava quebrando as leis do país. Mas o que eles dizem para você no Brasil é que ele morreu pela verdade. Ele é um mártir. No Brasil não tem internet, tá tudo na internet, tá tudo escrito. Ah, Marte. Marte, o que significa Marte? É você morrer pela sua causa de maneira inocente, né? Então, até onde eu sei, Joseph Smith não foi condenado num tribunal à morte, né? Então se você morre por uma causa de maneira inocente, você é um Marte. Agora ela fala como se fosse, né? Marte, uma coisa assim horrível. Sempre se a gente fuçar Esse complemento do professor é fantástico. um pouquinho, encontra outras versões dessas histórias, né, de alguns mártires. Ah, Dani, muito sim. interessante. Então, ser um Marte realmente é uma coisa assim, né? Se você fuçar um pouquinho, você vai ver aí, né, quantos mártires tem aí. Tudo picaretagem isso aí, né? É interessante. Existe uma hipótese de que a gente criou Deus e outros seres à nossa imagem e semelhança, ao contrário. Existe uma hipótese de que a gente criou Deus e outros seres à nossa imagem e semelhança, ao contrário, né? A gente projeta nessas divindades aquilo que a gente vive aqui, aqueles anseios, as nossas expectativas. Isso sem dúvida acontece, né? É só você ver que existiu aí um panteão de deuses, né? Gregos e romanos e indígenas, então isso acontece. Agora, a razão da crença, né? Eu acho que está intrínseco no ser humano, até pela origem da vida, né? Você não sabe explicar, dar um sentido para a vida se você não voltar a Deus, né? Então, e dizer que a vida é sem sentido, pior ainda, né? Porque
as condições para que a vida ocorresse, elas são quase impossíveis de ocorrerem ao acaso, e então temos um problema aí para explicar, né? Como que é mais fácil você achar uma inteligência organizadora que promoveu que tudo isso acontecesse, ou tudo isso aconteceu simplesmente ao acaso, né? Essa que é a discussão para você entrar na origem de Deus. E não achar que eles estão só projetando. Na verdade, isso é uma falácia de generalização, né? Porque você está dizendo que essas coisas são feitas em geral. E, na verdade, uma parte delas acontece sim, mas outra parte, ela tem o fundamento na fé em Deus, no divino mesmo. Num ser totalmente acima de nós. Então eu fui cumprindo tudo que eles exigiam de mim, fosse lá o que fosse. O ponto negativo disso, um dos pontos negativos, é que, primeiro, você se sente superior às pessoas do mundo. Tá? Você é melhor do que as pessoas porque você tem a verdade. Ai, minha Nossa Senhora, você é superior às pessoas do mundo porque você tem a verdade. Eu acho que ela se sentia superior às pessoas do mundo e acha que isso, mais uma vez, está generalizando como se todos pensassem da mesma forma. Ô, Vânia, olha só, entenda que as pessoas são diferentes, né? Quem é melhor? A pessoa que estava aqui e chegou aqui ou a pessoa que estava aqui e chegou aqui, né? Então, as circunstâncias contam muito para a gente não sabe os detalhes, os traumas que a pessoa teve na infância, tudo que ela carrega. Por isso que a gente não tem que julgar as pessoas, né? Porque a gente não sabe dos detalhes da vida, dos pensamentos e das experiências que as pessoas viveram. Então, não existe melhor. Isso é uma coisa também que eu achei que fosse claro para você dentro, enquanto eu era membro da igreja, né? Que não existe um melhor que o outro, existem pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes que estão lutando contra as próprias limitações, né? A igreja coloca muita ênfase em nas suas próprias fraquezas, em você focar nas suas fraquezas para transformá-las em força. Então, em forças, né? Então, a gente se sente superior. Eu acho que é a coisa mais pessoal do que coletiva, viu? Você vive padrões superiores aos padrões que elas vivem. Então você já se sente superior. Isso é uma... Padrões superiores. Bom, eu não sei. Não beber e não fumar é um padrão superior? Quem não bebe, não fuma e não se droga, isso é um padrão superior? Se você chama isso superior, ok, então é um padrão superior. Você viver a lei da castidade, que é você ter relação sexual somente com o seu cônjuge, né, a pessoa que você se casou, isso é um padrão superior a quem acha que tem que ter relações com várias pessoas ao mesmo tempo. E se isso é superior, então é verdade, mas ninguém está levantando essa bandeira como, eu sou melhor do que você, porque eu sou casto. Acho que não é por aí, né, Vânia? Não é por aí. Escolhido por Deus para conhecer a verdade. Escolhido por Deus para conhecer a verdade, os missionários estão aí na rua. Estão em praticamente todos os países. Então todos nós somos escolhidos por Deus, né? Para conhecer a verdade, assumindo que seja a verdade. Então, eu acho que você está totalmente equivocada nesse sentido. Um autoflagelo mental, mas eu continuava ali por causa daquele testemunho que eu achava ter. Então agora tá falando da experiência dela pessoal, né? Do autoflagelo mental que ela teve, provocado pela igreja, né? Todos os bilhões de membros que existem sofrem esse autoflagelo que ela se libertou. Vamos lá. Agora sim, agora você tocou no ponto que eu queria chegar. Eu estava passando por um período em que eu estava me sentindo extremamente depressiva, porque as promessas que eles haviam me feito não estavam se cumprindo. Nossa, qual a promessa que eles fizeram para ela que não estava se cumprindo? Qual? Porque, olha só, eu sou membro da igreja desde os meus 14 anos, estou com 42 hoje, então, durante esse tempo, quais as promessas que não se cumpriram? O que seria que não foi? Eu fiquei curioso de novo para ela falar o que foi prometido para ela que não se cumpriu, né? Será que ela, ao não fumar e beber, ela não teve mais saúde? Ou será que ela, sendo casta, que imagino que tenha sido, ela contraiu AIDS? Ou ela
teve gravidez precoce e não foi cumprido. O que será que não foi cumprido na vida da Vânia que foi prometido? Eu já era membro da igreja há quase 35 anos e eu sempre fiz tudo, o meu 100% eu sempre dei. E aquelas promessas não estavam se cumprindo, então eu estava depressiva. Só que assim, você não pode se afastar da igreja porque ela é verdadeira. E se você se afastar, você vai perder a tua exaltação, você vai perder as bênçãos, Deus vai te punir. Quem falou que Deus vai te punir se você se afastar? Que julgamento que é esse que você aprendeu? Acho que você estava em outra igreja, não é possível, né? Porque se você... a igreja, ela é uma ferramenta para a sua vida ser melhor. Você mesma falou que no começo fazia bem para você e depois passou a não fazer, né? Então, a partir da hora que não passou a fazer, você foi procurar o seu caminho. Só que hoje você persegue a igreja, né, que te fez bem antes, né? Interessante isso. Mas a igreja não, ela existe na Terra como uma ferramenta de aperfeiçoamento espiritual. É lá que você recebe instrução para você fazer boas escolhas na sua vida, né? Se afastar das escolhas ruins, né? Usando a sua liberdade de escolha. E através disso você colher os benefícios das escolhas boas. Então, que a gente chama de bênçãos. Então você não está lá para fazer barganhas, está lá para tentar ser uma pessoa melhor, né? Então é estranho essas promessas não cumpridas. Se você quer ser um super atleta, você tem que treinar muito, tem que suar a camisa, né? Como você falou que é um problema suar a camisa, tem que suar a camisa se você quer grandiosidade, né? Isso aí para qualquer coisa na vida. Satanás vai te pegar, então a tua vida vai desandar. Então, mesmo estando... Então, essa ideia de que você precisa estar na igreja para que senão Satanás vai te pegar, tenta a sorte, você tenta viver sem a igreja, então, sem a ferramenta, você não precisa fazer uso dessa ferramenta. Quer dizer que você vai para o inferno? Não, de repente você vai se tornar uma pessoa melhor, né, porque você tirou algumas coisas que estavam na sua cabeça, mas isso é uma coisa sua, né? Para mim a igreja só fez bem, só me trouxe coisas boas, né? Eu tenho certeza que vindo das origens que eu vim, as minhas escolhas teriam sido muito piores se eu tivesse que tomá-las sem os devidos ensinamentos que me foram dados, né? Então, não colou. E para encerrar... Faz mal. Se você entra sorrindo, sai de lá triste. Se você se olha... as considerações finais e o conselho de vida da Vânia. No espelho e acha que você nunca é bom o suficiente. Pelo amor de Deus, meu convite para você é: para e reavalia, viu? Pesquisa sobre aquela instituição. Talvez existam coisas assim. Agora, meu conselho para você, Vânia, em vez de ficar pesquisando o passado, se o fundador era safado, se ele era honesto, esse tipo de coisa, a origem, se antes eles aceitavam negro ou não, se era polígamo ou não, em vez de só focar, não estou falando para não conhecer, é interessante conhecer, conheça também como as pessoas pensavam naquela época, né? Como era o nível de aceitação das coisas da época. Mas, tanto que é tudo disponível no site da igreja, você pode plenamente conhecer lá e se inteirar do assunto. Agora, o mais importante é você ver o bem que ela faz na sua vida hoje. Não é assim, se você não faz bem na sua vida hoje, vai pesquisar o passado para você ver que dessa instituição, isso aqui. Não, simplesmente se a igreja não te faz bem, você tenta a sorte, tenta um caminho melhor para você. Né? Quantas pessoas não deixam com essa cabeça e às vezes até retornam porque não encontraram, né? Então, a ideia é que faça bem para você, mas se não te faz bem, tudo certo. Eu não sei porque você hoje ainda persegue a igreja, né? ainda promove a dissociação de outras pessoas, né? Isso geralmente o professor até pode falar a respeito disso, mas quando a gente persegue uma causa é porque alguma coisa ficou lá dentro, né? Alguma coisa ainda está mal resolvida lá, então a gente precisa fazer isso para que a gente se sinta melhor. Mas quase sempre isso não acontece, né? A gente vai se sentir sempre com essa causa mal resolvida até que a gente encare isso de frente. Para mim, eu passei por essas duas fases na igreja. Eu passei pela fase em que eu precisava dela para sobreviver emocionalmente. E eu cheguei
Nossa, ela precisava da igreja para sobreviver emocionalmente. Ah, será que a expressão cuspiu no prato que comeu se aplica aqui? Porque se você precisou de algo para sobreviver e hoje você persegue essa, essa entidade que salvou a sua vida lá atrás, contraditório, hein? Então, eu estou te falando sobre uma perspectiva de alguém que viveu as duas experiências. Ah, legal. Olha só, eu também vivi as duas experiências, deixa eu te contar. E nessas duas experiências, antes de eu ser membro da igreja, eu já estava usando álcool, já tinha provado um cigarro e meu pensamento era simplesmente em ter diversão e ter, né? Eu tinha 13 para 14 anos, então assim, tudo isso estava começando a aflorar, né? Então eu conheço esse outro lado também, né? Todos os meus amigos não eram membros da igreja, minha família. Então, assim, eu conheço um pouco de como funciona esse lado. Agora, aí quando eu me batizei, né? Quando eu me tornei membro da igreja, é, aí, né? Aí as coisas ficaram muito melhores para mim, viu, Vânia? Para mim as coisas melhoraram bastante. Eu fui bastante acolhido pelas pessoas, inicialmente pela família que me apresentou, né? Isso, e depois pelos próprios membros, né? E é interessante, todos os lugares que eu mudo, que eu vou morar, eu sempre sou bem acolhido pelos membros, né? Sempre sou ajudado pelos membros em muitos sentidos. E então, nossa, minha experiência parece que foi a oposta da sua, né? Então, quem será que tá certo? Eu ou você? Porque, né? Será que tem alguém certo nessa história? É só uma experiência que vale? Então, devo eu dar conselhos para as pessoas? Se juntem à igreja, porque a igreja vai fazer a vida de vocês muito melhor. Mas é isso, pessoal. Esse foi o meu react à entrevista da Vânia, do professor Daniel. Esqueci o sobrenome dele. Daniel Gontijo e a Vânia Moore, né? Então, essa foi a experiência que ela conta, né? Que é vendida como a verdade sobre os Mormons, né? Não sei porque o professor já colocou como a verdade, né? Será que ele escuta o outro lado também? E, e interessante que as pessoas tendem a somente falar experiências ruins que elas tiveram, né? Quase sempre por própria mentalidade delas de ver as coisas que estão na frente delas e então e desprezam todas as coisas boas que trazem e que realizam no mundo, né? Se você olhar a igreja só ao lado do altruísmo, da caridade que promove e quantos milhares de pessoas não foram beneficiadas e o conforto espiritual que traz para tantas pessoas sem esperança hoje em dia, né? Então, esse lado não importa, né? Esse lado não é tão interessante se divulgar. O que importa é você, né, se libertar, né? Você passar a aceitar que tudo isso te faz mal. O que importa hoje é você perseguir, né? Você falar mal de uma coisa que salvou a sua vida, né? Lá atrás, mas depois fez a sua vida um inferno, né? Porque você se sentia superior às pessoas e você foi enganada. E hoje sim, hoje você é feliz, né? Aliás, felicidade é um conceito também bem definido, né? Que a gente não sabe como explicar, né? Mas então hoje a felicidade existe, né? Que ela se afastou dessa coisa que salvou a vida dela. Então tá, gente, esse foi o react aí da entrevista da Vânia Moore, né? Provavelmente casada com um americano e provavelmente ex-missionário também. E depois, quando se muda para os Estados Unidos, né, toma conhecimento de algumas particularidades que os brasileiros geralmente não vão atrás, né? Até porque não importa tanto o que aconteceu no passado, né? E sim com pessoas imperfeitas, né? E mais com o que a gente vive hoje, o bem que a igreja pode fazer e o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer na vida das pessoas. Então, esse deveria ser o foco, né? Da nossa vida. Agora, você hoje se esforçar para perseguir uma instituição que promove tantas coisas boas no mundo. Então, é assim, né? As pessoas fazem as suas escolhas e vamos ver. Vamos para a próxima. Então, pessoal, esse foi o meu
react aí da entrevista da Vânia. E uma coisa que me decepcionou foi que não foi falada nenhuma evidência. Ela colocou muitos pontos da experiência pessoal dela, e acho que era essa a intenção, mas ela também quer falar de ciência, quer falar de história, então ela traz muita informação, principalmente da origem, né, dos primeiros anos da igreja, e ela não traz nenhuma evidência do livro de Mórmon, seja científica, seja na sua aplicação no mundo de hoje. Ela não traz nenhum benefício que a igreja... Ela chegou a dizer que a igreja salvou a vida dela, né, emocionalmente falando, mas em nenhum momento ela traz nenhum benefício que a igreja possa fazer na vida de tantos que faz, né? Então, isso me entristece de certa forma, porque eu brinco um pouco, mas é triste ver quando uma pessoa decide tomar um caminho diferente e perseguir o caminho anterior, né? Que está fazendo bem para outras pessoas. É como se você comesse uma comida e depois você falasse mal dessa comida quando outros estão com fome comendo, né? Então, eu não estou nem colocando aqui se a igreja é verdadeira ou se ela embora eu acredite que seja, não estou nem aqui afirmando isso agora, nesse momento, para contradizer a Vânia, mas só fica claro que existe muito sentimento enrustido em relação à igreja, muita raiva, e é uma pena que ela tenha que propagar isso hoje, tentando desassociar as pessoas que querem seguir, né? Então, eu só esperava um pouquinho mais de lógica na doutrina, achei que ela ia falar de doutrina, achei que ela ia dizer por que a doutrina não faz sentido para ela, né? Porque que é contraditório na Bíblia. Ela fala um pouco sobre a parte de suar a camisa, né? Que você precisa fazer um esforço para merecer o reino e tal. Mas em nenhum momento ela fala sobre arrependimento, sobre a necessidade do arrependimento e sobre as coisas boas que acontecem. Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.